É o meu coração. Boa tarde a todos, todas e todos. Boa tarde, professor. Bem-vindos a mais esta tarde de debate, conhecimento, reflexão, pensamento. Agora de tarde, então, conforme está a nossa programação, a professora mestre Carla Jequiminuti, está certo? Jaque Minuto. Vai fazer uma apresentação de uma forma de sistematização, de uma técnica de sistematização, de revisão da literatura, que na nossa área tem vários nomes de debate, que começou com o conceito de estado da arte, que começou a ser questionado porque primeiro não é arte, que é trabalho, não é arte. O professor não é um artista. Eu sei que você é professor de artes, né? Que é formado em artes e que é artista. Então, tem uma colega aqui no nosso livro, professor reconhecido no Brasil, discute isso muito bem, que assim, o professor não é um artista. Porque a obra de arte, ela é atribuída um valor que não é dado pelo mercado. A obra de arte tem um valor em si mesmo. O trabalho docente é um trabalho expropriado pelo mercado, e o professor não recebe quando ele quer pelo seu trabalho, por mais genial que seja. Ele recebe um valor fixo, um salário fixo. Então é um trabalho expoliado. Um trabalho do professor não é nunca um trabalho artístico. Então a docência não é uma arte, como não é uma vocação. A docência é um trabalho. O trabalho está vinculado ao mercado, que não paga ao professor pelo valor do seu trabalho, mas paga por conta daquilo que o próprio mercado determina, que é o preço. Então, o trabalho do professor não tem valor, tem preço. Por isso que ele é desvalorizado. Ele está não numa lógica de valoração, está numa lógica de mercado. Então, no mercado, todo trabalho é expropriado e todo fazer culmina num produto e o produto é a mercadoria. Então, o professor é a mercadoria. A mercadoria não tem valor, ela tem preço. Conforme ela fica mais rara, aumenta o preço. Conforme aumenta a oferta, diminui o preço. Então, ele não é dado pelo valor do trabalho, ele é dado pelo mercado que expropria esse trabalho para muitos produtos. Essa colega trabalha isso lá no livro do professor Alexandre, muitos capítulos, esclarece bem essa ideia de que, não, o trabalho do professor é um artista, tem esses cursos, como o trabalho do professor também é uma vocação. Não é vocação porque ele é um trabalho que exige formação, ele exige formação técnica, ele exige formação científica, exige formação técnica, exige formação política, então exige formação ética, para fazer que engloba essas dimensões. Então tá, depois dessa crítica ao estado da arte como forma de ter acesso à literatura que discute o tema, o colega de São Paulo, da PUC, sugeriu o termo estado do conhecimento, que também foi criticado. O estado do conhecimento é tudo que se conhece, não tem como você fazer uma revisão sobre tudo que se conhece. Então, a terceira crítica é que, então, o mais adequado não seria nem o estado da arte, nem o estado do conhecimento, mas ter o estado da questão. Ok? Então, daí, qual é a sua questão? Então, qual é a sua pergunta? Então, é o estado da sua questão de pesquisa. Então, aí, não é o universo inteiro. Mas, de qualquer modo, a gente continua usando de forma discriminada os três conceitos para dizer a mesma coisa. Quando você vai na literatura, ela usa esses três conceitos com definições semelhantes para dizer mais ou menos o que é isso. E se trata de um trabalho de reunir as pesquisas existentes sobre um determinado tema para dizer o que foi feito e para você ter clareza que aquilo que você vai fazer já não foi feito por outras pessoas. Ou se foi feito, como foi feito, e o que o seu trabalho é diferente daquilo.
Então, para as meninas que estão aqui, né, na graduação, quando você vai estudar um tema de pesquisa, você propõe uma pergunta, um tema, a primeira coisa que a gente faz, tanto na produção de um projeto de pesquisa, quanto para o próprio trabalho, é fazer essa busca. Hoje nós temos fontes muito vastas e diversas para fazer essa busca da literatura. Eu vou pedir licença para contar uma historinha, mas se vocês não acharem legal, eu trago a temática e a historinha dele é mais Quando eu estudava no mestrado aqui, eu precisava fazer, eu fiz essa revisão, na época era assim, não tinha internet ainda, né? Eu também não tinha um repositório eletrônico, não tinha nada, tudo era físico. Então, as universidades que produziam pesquisa, dissertações e teses, mandavam para as bibliotecas, as outras universidades, um catálogo de cada ano, com a lista das teses defendidas naquele ano. Então, a gente ia lá na biblioteca e dizia que é a lista dos últimos 5 anos da produção científica nessa área. Aí a bibliotecária ia lá na estante, pegava aqueles livros desse tamanho assim, botava na mesa, você ficava lá procurando qual seria o título que era parecido com o seu trabalho. E aí as minhas fichazinhas, daquelas fichas de ficha mesmo, que o pessoal ninguém usa mais, né? Ia anotando. Aí eu precisei de 32. Então, no Rio Grande do Sul, no Ceará, não sei aonde, não sei aonde. Então, eu fazia uma carta, mandava para o programa, para a biblioteca de lá. A bibliotecária ia na estante, pegava ficha, ia na reprografia, então a máquina de copiadora já tinha. Tá? E a maioria era xerox mesmo, por isso que eles chamam de xerox. Né? Então, ia, já fechou. Sempre detalhe. Né? Aí, fazia uma cópia, mandava pelo SEDEX, para a biblioteca, ou para o endereço de casa, e a gente pagava a reprografia e pagava o SEDEX. Eu acho que ainda não joguei fora as minhas. Dessas. Então, você precisava de 3 meses. Eu estou contando essa historinha só para chegar no ponto de como a coisa está mais fácil, mas a gente não está pensando melhor. Essa é a minha conclusão. Então, eu precisava de 3 meses para ter acesso a uma dissertação ou uma tese. Para poder saber o que ela dizia e também para usar como referencial teórico do meu trabalho. Porque essa é uma vantagem que a gente não vê muito. Assim, quando você faz a revisão da literatura, não sei se a Carla vai tocar nesse assunto, a parte mais interessante é que os autores que você revisou que têm relação com o seu trabalho, eles podem também se tornar os teóricos, a revisão teórica do seu trabalho. Eles podem vir também para dentro do seu trabalho, à medida que eles têm relevância, você vai fazendo a leitura. Então, ele não servia só para isso. Então, 3 meses para ter acesso a uma dissertação ou tese mandada do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso, Ceará, Pernambuco e aí por diante. Ainda lembro quantas círculos estavam. Ok, e depois ia ler, fazer o fichamento, fazer tudo isso. Hoje eu sento na frente do computador. Com a internet de celular, eu acesso 30 teses de dissertações em 15 minutos. Mas isso facilitou o nosso acesso à informação, mas não facilitou o nosso acesso à produção de conhecimento crítico. E essa revisão da literatura, que eu chamo assim, por esse estado da questão do conhecimento, essa revisão da literatura, ela é esse instrumento de nos ajudar a pensar o nosso próprio problema de pesquisa e fazer avançar a equação aos outros. Então, eu queria agradecer a Carla, porque a Carla fez isso na dissertação dela e eu achei muito, muito exemplar e excelente o modo como ela fez a sistematização que ela fez com base em alguns autores que discutem essa questão. Então, nós pedimos que ela, já desde o ano passado, que ela viesse no grupo para apresentar essa experiência, como ela fez, e mostrar para nós, então, como ela fez, para que a gente possa aprender a fazer esse modelo de sistematização, porque ele é muito primoroso na maneira como ela fez. Obviamente, todo mundo vai reproduzir de maneira igual, mas assim, à medida que você vai experimentando isso, você vai aprimorando esse sistema, e a gente, eu pelo menos,
quase todos os dias tenho que olhar alguma coisa sobre algum tema, alguma coisa, e isso me ajuda a sistematizar as informações desses temas todos que a gente está falando. Então, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado, Carlos, pela sua disposição, e espero que a gente possa aproveitar bem esse momento, que essa é uma atividade inerente também ao laboratório, né, de formação de professores para o desenvolvimento método-cognitivo crítico. E de pronto, eu agradecer a todos, e especial a Carla, passou a palavra ao Fernando para dar os seus trabalhos. Muito obrigado. Obrigado, professor. Lembrando, os perguntas que vocês tiverem, anotem que ao final da apresentação da Carla, a gente vai ter um momento de debate, um momento que vai ser direcionado para que vocês consigam fazer essa pergunta e ter esse diálogo, essa troca com a Carla. Muito obrigado, Carla, pela disposição. E dando início à tarde do nosso segundo congresso, do nosso segundo simpósio, com a palestra da Carla, que muito além da revisão, construindo o estado do conhecimento com Morosini, com Santos e Bittencourt. Agradecer, professor Guedin, pela confiança. Ele é mais do que todos aqui nessa sala, alguém que a gente admira bastante. Estou feliz por ser egressa do primeiro simpósio e hoje ver o segundo simpósio hoje dá uma alegria, uma satisfação muito grande para a gente. E estar falando desse movimento que foi proporcionado pelo PPGE, pelas nossas leituras e pelo imperativo do próprio laboratório de pesquisa do qual a gente faz parte, para mim é um momento de muita alegria. E compartilhar isso com vocês, uma alegria maior ainda. Tá? Se a voz embargar aí, vocês nos ajudam, estamos entre amigos, entre pessoas que caminhamos junto para avançar cada vez mais nesse conhecimento, fazer a nossa educação cada vez mais fortalecida e aquilo que a gente pesquisa cada vez mais forte também. Tá? Como já foi dito, meu nome é Carla, eu sou mestre aqui pela casa, né? É uma alegria imensa ter passado esse tempo aqui na UFAM. E a revisão de literatura que nós fizemos, ela é baseada na obra de Morosini, Santos e Bittencourt, e como ela traz, é um livro totalmente didático, ele realmente vai, segura na tua mão e não te larga até você terminar. E é uma coisa linda quando você vê que no final, tudo que você pesquisou, ele também perpassou todo da tua pesquisa, é uma coisa muito boa. Uma das coisas que a banca não reclamou do meu trabalho foi de que não sentia a revisão no todo do trabalho. Então, todo o trabalho estava ali permeado por essa revisão. Então, como o professor Guedin falou, eles se tornam também as tuas referências naquilo que você está discutindo, naquilo que você está pesquisando. E quem são essas moças, né? Morosini, Santos e Bittencourt são professoras universitárias. A Morosini, ela é da PUC do Rio Grande do Sul, a professora Santos, ela é da Universidade Católica de Brasília, e a professora Bittencourt, Zoraia Bittencourt, ela é da Federal da Fronteira Sul, e são 3 professoras em 3 pontes que articularam esse trabalho e pensaram, e elas têm um vídeo no YouTube onde elas apresentam a obra. Na verdade, elas lançaram já no finalzinho da pandemia, e elas fizeram o lançamento desse livro via, né, YouTube, então tem esse vídeo delas lá compartilhando a obra com as pessoas e contando qual foi o movimento para elas chegarem a essa discussão que elas trazem no livro. Não é um livro teórico, você vai ver que ele não é um livro teorizado, mas ele é um livro que bebe muitas fontes teóricas para dizer o que diz e nos dá essa segurança do caminhado, tá? E por que elas intitulam Estado do Conhecimento? O que motivou essas autoras a determinarem e assim nomearem esse movimento que elas fizeram? Porque é essencial, fundamental que será produzido, principalmente porque o cenário atual é marcado pela não consolidação da produção na área de educação no Brasil, pela forte influência de órgãos governamentais na condução da avaliação da produção científica e pelas decorrentes questões políticas e sociais que direcionam esta produção. Então, mais do que trazer como fortalecimento do próprio conceito de estado do conhecimento, elas demarcam essa área. A educação pode falar de si mesma. A educação pode marcar esse território. Então, por isso que elas usam esse termo estado do conhecimento para realmente dizer que é um estado dentro de conhecimento, dentro de um espaço de tempo, e a educação pode falar
disso com a propriedade das pesquisas que ela tem dentro do campo. E aí elas tiram uma boa parte do livro para nos convencer que, de fato, o conhecimento ele é polarizado, ele é um campo de disputa teórica, um campo de disputa metodológica, um campo de disputa política. Então, elas tiram boa parte do tempo para nos explicar isso, que o que está na Sucupira, o que está nas bibliotecas, não estão por acaso e não estão falando de si por si. Tem todo um movimento por trás e elas deixam isso muito bem demarcado no livro. E o Jorge Aragão está aí porque nem tudo que é bom vem de fora. Então, elas tentam trazer isso para a gente. Nem tudo que é bom vem de fora. Porque o Brasil estava num movimento que parecia que só quem podia falar em educação era a OCDE, era os Estados Unidos, e o Brasil, com tantas e inúmeras pesquisas em educação, não podia falar de educação no seu próprio território. Então, ela mostra sobre esse movimento, dessa importância de manter o estado do conhecimento, falando da nossa realidade, falando a partir dos autores que nós temos aqui. Tá? Então, ela fala sobre isso, sobre esse cenário atual, que ele é uma produção científica frequentemente carecida de consolidação, é como se o que falam de nós é mais válido quando é dito na Europa, quando é dito nos Estados Unidos, e quando é dito aqui não tinha valor, não tinha importância. Então, ela traz esse movimento para a gente pensar junto com elas, e ela fala desse imperativo, por que é importante fazê-lo, né? Para fundamentar o que será produzido, é necessário construir um alicerce metodológico rigoroso antes de avançar. Então, ela tá querendo dizer para a gente o seguinte, nós podemos falar, sim, de educação e nós podemos bater de frente com o que é dito fora sobre nós, mas a gente precisa também ter bases que nos estruturam, ter um caminho sólido que nos seguram nessas argumentações. E aí ela vai falar também um pouquinho sobre esse campo, do campo científico. O que é o campo científico? A gente estava num momento do Brasil que vocês sabem que nem tudo era ciência. A ciência foi muitas das vezes questionada, fazendo aquilo que era para ser feito, e mesmo assim era questionada por um presidente que eu me recuso a dizer o nome. Então, elas estão naquele momento vivendo essa experiência no Brasil, do que é o campo científico e o que era fazer ciência. Quem dizia o que era científico e o que era verdadeiro, né, com muitas aspas. Então, elas estavam envolvidas nesse momento da história do nosso país, e elas, bebendo em Bourdieu, elas trouxeram exatamente essa definição de que a ciência não é um universo puro, mas um campo social com relações de força, monopólios, lutas, estratégias e interesses. Então, a gente não pode olhar o campo científico como dado, como posto, sem nenhuma força que o põe em movimento. E essa perspectiva ajuda a gente a diferenciar o estado do conhecimento de outras metodologias, como o próprio estado da arte. Como o professor bem disse, a gente ainda utiliza esses conceitos e a gente ainda vai em alguns autores que trazem o escopo, né, metodológico para realizá-lo. Mas ela diferencia porque, para ela, na compreensão das autoras, o estado da arte ele te apresenta o cenário, e só. Te apresenta quais são os autores, para onde o vento está soprando, mas ele não te move a trazer uma proposição. Ele não te diz onde está o teu projeto na lacuna. Então, essa é uma diferenciação que ela faz. E aí ela também vai falar, isso aqui eu pedi ajuda do notebook LM, para ele sistematizar essa fala da professora, nesse momento, a professora Morosini. Ela traz e ela reforça muito a compreensão de estado do conhecimento, porque ela visualiza a produção do conhecimento dentro dessa engrenagem, que é o Estado-nação definindo essas diretrizes, como a gente tem hoje a avaliação da CAPES, a gente tem, por exemplo, o nosso programa que fazia bastante livros e produções bibliográficas, sendo muitas das vezes induzido por um imperativo quase que existencial de ter que fazer publicações de artigos em revistas. Então, é um movimento que está dentro dessa engrenagem. E aí ela fala da estrutura da distribuição desse capital científico. A gente sabe que nem toda pesquisa no nosso país recebe o investimento que deveria ser recebido para ser realizado. E tudo isso é a luta pelo nosso hábitos,
que é o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de conviver no mundo, que é uma discussão que o próprio simpósio sempre faz quando traz a leitura da neurociência para esse campo crítico, que é uma coisa que o professor faz, que é muito boa, que é a gente se desvincular das pesquisas dentro da neurociência, achando que dentro de um reducionismo biológico, mas é para além. A gente se reveste dessa criticidade para pensar essas pesquisas. E aí, em suma, realizar esse estado do conhecimento, ele vai além do simples levantamento bibliográfico, ele é um processo que exige compreensão das políticas da área, o compromisso com a quebra de sensos comuns e o rigor analítico para garantir a qualidade e o avanço científico. Tem uma coisa que o professor Guedin sempre fala, que ele diz assim, como a gente vai fazer o conhecimento avançar? Como a gente não vai ficar girando em volta, né? Das nossas, dizendo sempre a mesma coisa, só que com outras palavras, então a compreensão não é essa. E isso que a Morosini e Cole Santos faz é belíssimo, porque elas querem colocar justamente esse conhecimento em movimento. Ou seja, quando a gente vai fazer a nossa pesquisa, fazer o nosso levantamento, a gente está dizendo até onde, dentro daquele recorte temporal, o conhecimento avançou e o quanto a tua pesquisa tem a colaborar para que esse conhecimento ande um pouquinho mais. E aí, esse aqui já foi a IA que melhorou, né? O delas é bem rústico ainda, né? Um desenho bem assim, preto e branco, mas aqui a gente jogou uma cor, mas em suma é isso. O desenvolvimento das pesquisas é uma coisa circular, a gente está sempre produzindo, por exemplo, o Brasil saltou, a última vez que eu li, de 18º lugar em produção científica, de 24º saltamos para 18º. Então, nós éramos o 24º país em produção científica e crescemos em 18. Ou seja, e com a IA, a gente está cada vez mais produzindo informação. Então, não para. O desenvolvimento dessas pesquisas, dependendo do tema, por exemplo, eu que pesquiso alfabetização, ela tem sempre uma coisa nova, tem sempre uma coisa acontecendo. E isso, dentro dessa luta política pelo conhecimento, a gente é envolvido dentro daquilo, o que é relevante, o que os livros estão dizendo, o que tem de original dentro desse campo, o que tem dentro dessa percepção da finalidade do que foi produzido, para quem ele foi produzido, quem vai ter acesso a tudo isso. O estado do conhecimento, ele nasce dentro desse volume de fluxos que a gente tem nessa produção do conhecimento que a gente tem no nosso país e no mundo. E aí, isso aqui é do livro delas mesmo. Eu tirei a fotinha lá do livro, tá? Quais são as contribuições do estado do conhecimento? Então, por que é importante a gente fazer, tá? Além da gente compreender o campo que a gente está pesquisando, ele ajuda a gente a estruturar melhor a nossa fundamentação teórica, porque quando a gente faz esse levantamento, os passos que a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês, a gente consegue fundamentar o nosso trabalho, a gente consegue refletir sobre a própria relevância daquilo que a gente está pesquisando, nós conseguimos definir os critérios metodológicos, porque muitas das vezes a gente consegue ver como as pesquisas estão sendo produzidas e quais metodologias essas pesquisas estão convocando e trazendo à luz, possibilita essa aproximação teórica com o próprio campo científico, para a gente não falar de coisas de um campo que não tem correlação com o campo que a gente está pesquisando, e a gente consegue identificar os aspectos sobre a nossa própria temática, sobre a nossa própria abordagem, e sobre os próprios problemas que o nosso trabalho não vai dar conta de resolver naquele momento. E aí, no meu caso, quando as autoras dizem, olha, existem esses lugares para você buscar, né? Os repositórios BDT, Cielo, CAPS, Mago e IBC, aí ela aconselha a gente fazer uma coisa. Antes da gente pensar nos descritores e definir o nosso campo de busca, ela recomenda que a gente leia e se aproprie dos temas que a gente vai trazer no nosso trabalho e que autores estão discutindo esse tema atualmente. Tipo assim, uma leitura sem como eu posso dizer, sem nenhuma influência externa. Que você leia tudo, por exemplo, no meu caso, era alfabetização. Tudo que falava de alfabetização eu estava lendo. Estava lendo tudo mesmo. Só que eu precisava organizar o meu pensamento. Aí, nesse caso, essa rede que vocês estão vendo aí, eu fui no Vusvio, que é um aplicativo para a gente compreender quais são as publicações na ICIELO.
A ICIELA é uma biblioteca que tem periódicos do mundo inteiro. Não tem dissertação, tese, mas tem artigos científicos, estão todos lá. Então, eu precisava saber como é que estava o movimento do meu objeto. Ou seja, que temas estavam vinculados à alfabetização e que talvez, pela gama de leituras que eu estava fazendo, talvez tivesse me escapado. Então, eu peguei, selecionei lá no ICIELO quais eram os artigos dentro da alfabetização, joguei no VusVio para o VusVio criar essa rede para mim. Então, lá eu percebi que, no caso do Brasil, literacia, que é esse bem aqui para o cantinho, né? Era uma coisa que estava sendo dita só aqui entre a gente, que o próprio termo, né, literacia, que é a alfabetização, aquele grandão lá, ele era o maior movimento, mas ele estava correlacionado a currículo, ele estava correlacionado a Paulo Freire, ele estava correlacionado à política pública. Então, eu precisava entender como é que estava o meu tema no mundo. Então, isso é uma das coisas que elas também aconselham. Se a gente puder, né, ir nas redes bibliométricas, nesse caso eu usei o VusVio, mas tem muitos outros aplicativos que fazem isso, para a gente compreender onde o vento está soprando dentro daquela temática. E aí ela faz uma recomendação também. Além dela mostrar como é na CAPES, como é na ICIELO, como é no ICIMAGO, ela nos orienta, até para fortalecer a pesquisa no nosso país, a gente ir na biblioteca de teses e dissertações, porque dá visibilidade à produção brasileira. Então, é um compromisso que ela tem quando ela traz essa metodologia para a gente. E aí ela tira um tempo para nos ensinar a mexer lá no aplicativo da CAPES, da BDT, ela fala sobre o recorte temporal, ela realmente tira um tempo. Sabe aquilo que ninguém sentou para te explicar na graduação, nem no mestrado, nem no doutorado? Ela te ensina a fazer essa busca, ela te ensina a pensar esses descritores, e ela sempre vincula esses descritores à leitura que a gente está fazendo, a leitura inicial que nós temos do tema que a gente está pesquisando, tá? E ela vai falando sobre como funciona lá a organização dentro da biblioteca, ela tira esse tempo para nos ensinar e vai fazendo passo a passo com a gente, com cada um daqueles 5 lugares que ela colocou ali, tá? E aí ela vai também, a gente sempre ouve falar, né, a lógica booleana, todo mundo coloca no seu trabalho e às vezes não sabe, né, por quê. E aí ela tira um tempinho para explicar para a gente qual é a necessidade da gente usar essas instruções, né, and, or, and not, ou então or. E aí ela vai nos ensinando a pensar como esses descritores vão conversar dentro da nossa pesquisa. É bem legal também, né? Ela fala sobre o uso das aspas, isso tudo tem lá no material dela também, né? Quando usar o and, aí ficou bem didático aí, né? And é quando eu tenho 2 descritores e eu quero a interseção que tem entre esses descritores, ou or, que é quando eu quero juntar os 2 descritores dentro daquele trabalho, ou o que eu quero e o que eu vou excluir, que é o and not, que são... Quando a gente vai fazer a pesquisa nesses lugares, na biblioteca, a gente precisa pensar em palavras que conectam a esses trabalhos, né? Então, é nessa conexão que a gente vai pensando nessa lógica para a gente ter uma busca que vá exatamente naquilo que a gente quer que a gente quer fortalecer dentro da temática que a gente está pesquisando. E aí ela vai dizer por que isso é necessário, porque a gente sai daquele labirinto de coisa que está publicado, naquele volume de coisas que está sendo dita ali, né? Que são milhares de publicações, são milhares de dados. Hoje em dia, a gente tem pesquisa que já são declaradas, pesquisas de direita, pesquisas de esquerda, pesquisa, sabe, assim, a gente já tem isso, já é um polo de disputa mesmo no campo científico. Então, a gente precisa, é uma forma da gente não cair em reducionismos e nem, como eu posso usar um termo mais apropriado, né? Para a gente não cair também numa pseudociência, vamos dizer assim, tá? Que tem o rigor, usa o rigor científico para um desserviço à sociedade. Ela também vai falar isso. E aí essa metodologia resolve esse volume de informações em um caminho um pouco mais seguro para a gente caminhar, tá? E aí ela começa a apresentar a metodologia. Ela parte de um funil, que quando você funila, ele se transforma num prisma, porque ele também vai iluminar aquilo que tu lê, porque é uma pesquisa
que você faz não só para conter um capítulo do teu trabalho, ele é uma pesquisa que te transforma também. Porque não tem como você passar por essa literatura, não tem como você passar pelo que os teus colegas, mestres e doutores pesquisaram, sem aquilo te atravessar, sem aquilo mudar a tua visão dentro daquele campo. Quantas coisas eu deixei de crer depois que eu li determinadas coisas? Porque eu percebi que a ótica que eu estava vendo, o ângulo que eu estava observando, não era o todo, não era todo o envolvimento. Então, ela fala disso também, do conhecimento que desperta, do conhecimento que ilumina, do conhecimento que também tira algumas vendas. E ela sistematizou em 4 passos: a bibliografia anotada, a sistematizada, a categorizada e a propositiva. E a ideia desse processo não é só fazer um filtro do que entra e do que sai no teu trabalho, mas é o que conversa com o que tu está pesquisando, em qual lacuna está o teu trabalho, o que ele responde dentro desse avanço e como ele te transforma e como ele transforma o campo científico que você está inserido ali. Por exemplo, todos nós, eu quero acreditar que todos nós estamos no campo científico da educação e precisamos enxergar a educação como um campo científico, não como uma pseudociência. Não, nós somos realmente cientistas dentro dessa área e precisamos nos apropriar desse termo para compreender por que o estado do conhecimento tenta nos fortalecer nesse aspecto. E aí a gente vai passo a passo na metodologia. A gente começa com a bibliografia anotada, que é quando a gente começa a organizar a nossa base. E como isso é feito, né? É um mapeamento macro, onde a gente entra, a gente elegeu a biblioteca que a gente vai pesquisar, colocamos os descritores baseados na leitura prévia que nós temos do nosso próprio tema, porque eu penso, e eu já escutei isso de alguns professores, o nosso objeto de pesquisa, ele não está alheio à nossa vivência. A gente já vem com ele, em algum momento a gente lembra, poxa vida, esse objeto já me marcou em algum período da minha trajetória enquanto pessoa, enquanto professor, enquanto aluno. Então, ele já está em nós. Ele já está em nós e a gente começa a externar isso por meio das leituras. Então, os nossos descritores nascem dessas leituras prévias que a gente faz. E aí, os documentos nas bases de dados passam por uma leitura flutuante, focada estritamente em seus resumos. Aqui ela usa o termo leitura flutuante baseada em Bardan, que é quando a gente pega aquilo que o professor falou, né? Quando a gente coloca lá para pesquisar, dentro da biblioteca vem um monte de trabalho. Então, você não vai dar conta de ler 200 trabalhos ali naquele momento. Então, você foca no resumo daquele trabalho. É por isso que o resumo é muito importante dentro da tua dissertação, dentro da tua tese. Porque é ele que vislumbra o campo que você pesquisou, as coisas que você encontrou. Então, é aquela leitura flutuante dentro do resumo. E finalizada essa leitura, aí você é o seu banco de dados inicial. E aquela estrutura numa tabela, que ficou como apêndice lá no meu trabalho, ficou lá no final. Então, a gente coloca o número, que é o rótulo que a gente dá para o trabalho que a gente pesquisou, o ano, o autor, o título do trabalho, quais eram as palavras-chave e o resumo desse trabalho. Então, a gente vai sempre partir da compreensão de que aquilo que a biblioteca trouxe para a gente, baseado naqueles descritores, ela tem, logo naquele comecinho, quando a gente já buscou, que a gente clica no arquivo, ele já mostra, né? Quem é o autor, em que ano foi feito e o resumo. E a partir de lá a gente consegue estruturar, que a gente cria nosso banco de dados dos trabalhos que conversam com a temática que a gente selecionou. Aí, como eu disse anteriormente, né, ela bebe muito em Bardan para alguns termos, para essa leitura inicial. Esse foi como ficou o meu. A minha dissertação ficou bem expressiva em número de páginas, porque eu não queria deixar de mostrar essa organização lá atrás, porque uma das coisas que a Morosini com Santos vai dizer é que o nosso trabalho, ele precisa também ser, não é que ele seja comprovado, mas ele pode ser questionado e testado por qualquer pessoa, ou seja, aquilo que eu estou dizendo lá no corpo do meu texto, eu preciso não comprovar, mas eu preciso dizer que não veio do acaso, veio de uma pesquisa, veio de uma imersão. E isso precisa estar lá atrás, né, ali, como se eu estivesse realmente comprovando de onde eu tirei, de onde eu pensei.
Tá bom? Alguma dúvida nessa bibliografia anotada? Como o próprio nome fala, é anotação. Eu joguei lá meus descritores, ele me trouxe um volume de trabalhos, eu vou fazendo a leitura do resumo e penso, isso conversa, isso não conversa. Ah, conversa, então eu vou pegar aqui e já vou colocar. Precisa estar certo? Não, porque mais na frente você vai passar por um outro filtro, né? Mas essa é o inicial. E aí eu separo, né? Trabalho número 1, no ano de 2024, o autor foi pessoa X, o título foi Y, as palavras-chave eram essas, e o resumo era esse aqui. Isso ficou bem sistematizadinho lá, bonitinho, e isso vira o meu banco de dados. E aí, na sequência, a gente vai sistematizar. Aqui, sim, é um mergulho profundo na arquitetura dessas pesquisas. Ou seja, o foco vai mudar. Os trabalhos que não aderirem perfeitamente ao objetivo do estado do conhecimento vão ser eliminados aqui. Nesse caso, elas não dizem no livro para a gente ter critérios de exclusão e exclusão, mas eu achei melhor criar. Por quê? Porque no meu caso, se eu falar alfabetização sozinha, alfabetização hoje é um conceito que já foi angariado por muitas frentes. Existe alfabetização digital, existe alfabetização científica, existe alfabetização, tipo assim, hoje a alfabetização tornou-se um conceito para designar quem precisa ser alfabetizado dentro de uma determinada situação. Então, como eu sei que é um conceito muito tensionado, eu precisei fazer esse mergulho um pouco mais sistemático. E para eu fazer esse mergulho sistemático, eu precisei eleger critérios de exclusão e exclusão. Por exemplo, no meu trabalho, excluiu-se a alfabetização com jovens e adultos, excluiu-se a alfabetização científica, já baseado no projeto Ciência na Escola. Então, todos esses termos que usam a alfabetização como uma porta para você conhecer determinados tipos de conceitos, de temas. Então, eu precisei remover, porque qual era o meu foco? Alfabetização, primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental, que era realmente, em poucas palavras, ou usando as palavras da professora Soares, a alfabetização seria, né, o caminho metodológico para a criança aprender a ler e escrever. Então, eu precisava ter essa coisa redondinha na minha cabeça. E vocês vão perceber que as leituras que vocês fazem antes, dentro do tema de vocês, vai demarcar esses limites da temática que você está pesquisando. Tá bom? E aí, cria essa espinha dorsal metodológica de cada um desses trabalhos. E a partir dessa etapa, você trabalha exclusivamente com a sua própria planilha. E aqui, no meu caso, como eu falei, eu criei os critérios de inclusão e exclusão. Quando eu joguei o buscadores, veio 223 trabalhos. E aí, eu precisei eleger esses critérios de inclusão e exclusão para justamente focar no objeto alfabetização que eu queria pesquisar. E sobrou desse volume de trabalhos 44, onde a gente novamente vai sistematizar numa outra planilha, que são os objetivos desses trabalhos, a metodologia desses trabalhos e os resultados que esses trabalhos alcançaram. E aí ela traz a estrutura bonitinha lá, né, do livro dela, ela mostra. Aí você vê que o rótulo já muda. Por que o rótulo vai mudar? Porque lá naquela minha pesquisa inicial, 200 e tarará, né? Agora, nesse aqui, eu já vou selecionar só os rótulos que conversam com a minha temática, com aquilo que eu quero pesquisar em si, dentro desse campo. Tá bom? Aí ela fala, né? Essas setinhas eu tirei do próprio livro dela, tá? Ela mostra que o ID 7, por exemplo, ali, ele não sumiu por acaso. Quer dizer que o 7 que eu busquei lá na anotada, quando ele passa pelo filtro, ele não dialoga. Então, ele sai, mas a numeração 6 continua, a numeração 8 continua, que são os trabalhos que vão ficando após esse filtro. E aí, o que não tinha antes, ela pede para a gente trazer agora, que é separar aquele resumo que o autor trouxe mais especificamente. Qual é o objetivo que ele traz dentro do resumo, qual é a metodologia do trabalho e quais são os resultados que ele alcançou. Então, dentro daquela caixinha do resumo, a gente lê, o próprio autor vai dizer, né? Temos como os objetivos, tarará, o trabalho tem uma metodologia assim, os resultados alcançados foram esses. Então, a gente pega aquele resumo e começa
a separar ele aqui para a gente olhar planificado, tá bom? E assim eu fiz o meu. Esse também está lá na minha dissertação lá atrás. Eu não fiz com a professora Morosini, né, um do lado do outro, para mim, para não consumir muita página, né? Porque senão... Mas eu coloquei assim, quais que tinham ficado, né? Então, eu coloquei nessa estrutura, mas sem deixar de prever nenhum dos itens que ela solicitou. Então, você vê que o resumo já está estratificado em objetivos, metodologia e os resultados que aquela pesquisa alcançou. E aí, a tua leitura fica direcionada. Ela fica organizada para esse outro movimento, que é o movimento da categorização. Na bibliografia categorizada, já é a transição daquilo que você planificou para uma organização, podemos dizer assim, né? E para isso, ela precisa de um método rigoroso, e ela elegeu Bardin para isso. Tá? E o objetivo maior é agrupar os trabalhos que se correlacionam. E esses agrupamentos nascem de duas origens metodológicas distintas que são vitais para a estruturação desse trabalho. Que origens são essas? Normalmente são categorias pré-estabelecidas, que é aquelas que nascem da nossa abordagem dedutiva. Lembra que a gente tem leituras na área, a gente foi lendo autores, a gente foi lendo artigos, e quando a gente chega na leitura desses trabalhos, a gente começa a conectar. Por exemplo, quando eu li o trabalho do professor Marcelo, aí conecta com a leitura de Soares que eu fiz em um determinado momento. Aí, quando eu li o trabalho do professor, da professora Costa, por exemplo, isso conecta com uma leitura da própria professora Tayane, que é minha orientadora. Então, a gente foi começando a conectar esses trabalhos. Tá? E a outra são as categorias emergentes, aquilo que vem por indução, que nasce durante a nossa própria leitura. Eu estou lendo o objetivo, a metodologia e o resultado daquela pesquisa, e eu percebo que conversa com a pesquisa do rótulo 9, por exemplo, com a pesquisa do rótulo 10. Então, nessa que a gente faz essa leitura, os próprios trabalhos começam a mostrar as categorias em que eles se relacionam. E essa categoria, Carla, a Morosini ensina a dar nome para elas? Não. A gente que dá a partir das nossas leituras e a partir das leituras dos próprios trabalhos. Então, por exemplo, essa imagem eu que criei dentro do Canva. Hoje o Gemini Nano Banana daria de 1000 nessa minha aqui, mas na época eu não tinha esse recurso. Então, as categorias que eu elegi aí, elas partiram tanto da minha leitura prévia dos conteúdos, quanto dos próprios trabalhos. Por exemplo, esse aqui, a governança da infância, foi uma categoria que nasceu na leitura de um trabalho, e eu percebi vários outros que falavam da mesma coisa. Então, tipo, um trabalho me deu esse nome como categoria. E assim foram os outros. Por exemplo, todos os trabalhos que falavam de neurociência, por exemplo, aí a emergência da ciência da leitura. Então, a gente vê a ciência da leitura como a salvadora da pátria, né? Dentro da alfabetização. Então, essas categorias, elas foram nascendo do nosso próprio mergulho. Não é uma coisa que vem pronta, mas o teu próprio mergulho vai começando a te dizer, poxa, isso aqui está induzindo a isso aqui está correlacionado a isso. Então, a gente começa a pensar essas categorias e agrupar esses trabalhos dentro dela. Então, por exemplo, na primeira categoria, disputas conceituais e políticas em torno da alfabetização, eu peguei todos os trabalhos que falavam justamente dessas disputas conceituais. Quem podia falar de alfabetização, qual era a política que tinha sido melhor. Então, a gente pegou essas pesquisas que falavam disso. Aí, a outra categoria, práticas pedagógicas e formação docente em contextos de disputa. E por que eu quis colocar muito disputa? Porque o título do meu trabalho era, né, alfabetização como campo de disputa. Então, eu precisava trazer dentro da categoria correlações ao meu tema. Tá bom? E assim, a gente vai estruturando. E na sequência, quando a gente organiza esses trabalhos dentro das categorias, é que a gente vai escrever. E não é uma coxa de retalhos, a gente não cria um texto em que a gente vai dizendo assim, autor
autor X falou isso, né? Autor Y falou aquilo. Não, elas começam a conversar dentro dessa triangulação, que é os dados empíricos, aquilo que aquela pesquisa trouxe como resultado, o próprio referencial teórico que eles convocaram dentro dos seus trabalhos, e o texto analítico é aquele que nós vamos produzir. Então, a gente não cria um texto apático, a gente cria um texto que nos atravessou. Então, quando a gente vai falar dentro das categorias, eu selecionei um exemplo. Dentro dessa categoria Governança da Infância, disputas sobre o saber docente, tinham 5 trabalhos, um exemplo. Dentro desses 5 trabalhos, a gente começa a dizer o que eles trouxeram, o que eles estão defendendo, que autores que eles se basearam, que eles deixaram a sua estrutura dentro desse trabalho. E aí a gente foi trazendo como um texto que vai fluindo, porque também começa a nos atravessar. E aí a gente finaliza com a bibliografia propositiva, que é ultrapassando o horizonte do conhecimento estabelecido, é a última matriz do processo, e não vai apenas mapear, mas é aquela que projeta o que pode ser. Aqui, no caso, a pesquisadora eu, né, faz inferências propositivas com base nos agrupamentos feitos anteriormente, é o avanço do conhecimento. Então, como funciona a bibliografia propositiva? Depois que a gente pegou esses trabalhos e estruturou, a gente vai começar a falar dos limites desse trabalho. Então, dentro da categoria, exemplo lá, né, a governança da infância. Quais são os trabalhos dentro da governança da infância? São esses. Quais foram os achados desse trabalho? Os autores encontraram isso, encontraram aquilo. Então, a gente vai mostrando os avanços desse trabalho. O que eles propõem de estudo? Aí teve muito trabalho aqui que eu precisei voltar lá no trabalho original e ler as considerações, ler parte da introdução, ler parte também das entrevistas, quando eram pesquisas que envolviam entrevista, que envolvia narrativas. Então, tem momento que você precisa ir lá, porque o resumo não vai dar conta de tudo. Então, depois que você angariou aqueles estudos, selecionou, categorizou, você lê. Eu priorizei ler as considerações, a parte metodológica, tá? Não é um trabalho apático, não, tá? Que fica lá guardadinho dentro do teu arquivo, não. Inclusive, eu tenho aqui, né, os 44 trabalhos numa parte em que eu precisei sempre voltar neles. E quando eu tinha dúvida, será que esse autor está dizendo isso mesmo? Será que ele deixou de ver esse ângulo, esse espectro dessa temática? Então, a gente precisava sempre ir lá dar uma olhadinha no que o nosso colega escreveu. E as proposições emergentes é aquilo que você sente que o trabalho precisa responder e não respondeu. E isso vem natural na leitura, porque você começa a juntar o que você está lendo, um trabalho de 2014, de 2015, de 2020, um trabalho que 2015 falou uma coisa e o trabalho de 2023 trouxe como resposta. Então, você vê o avanço desse conhecimento, mas, ao mesmo tempo, você começa a perceber o que faltou, o que esse autor não deu conta. E tem autor que nos ajuda. Tem autor que coloca lá nas suas considerações, né? Esse trabalho não deu conta de falar disso. Então, isso... quando eu li isso aí nas considerações, eu achava o máximo. Eu disse, poxa, está aqui o limite, né? Ele mesmo enxergou o limite do trabalho dele. E aí a gente vem as proposições emergentes, aquilo que nasce daquilo que a gente tem como proposta para aquele trabalho, que ele não deu conta de responder dentro de um determinado tempo, dentro de uma determinada política, dentro de um determinado período. Tá bom? E aqui nessa inovação é a nossa voz, é aquilo que a gente vai vendo que está faltando. Opa, ele não deu conta disso aqui, ou então, opa, ele ultrapassou, ele está dizendo aqui que ele vai estender essa pesquisa lá para o doutorado, então a gente vai olhando ali nas considerações e vai pensando essas proposições. E aí, no meu caso, né, eu peguei uma categoria aqui para mostrar mais ou menos para vocês como foi isso. Dentro da categoria das disputas conceituais na alfabetização, os achados, o que a literatura demonstrou coletivamente, ou seja, o que os autores dos textos que eu selecionei para essa categoria foram capazes de dizer dentro dessa disputa conceitual de alfabetização, o que eles trazem como proposição, porque eles mesmos vão dizer aquilo que eles defendem, seja na tese, seja na própria dissertação de mestrado, eles vão dizer o que eles defendem dali para frente, a partir do trabalho deles,
e a nossa proposição. Por exemplo, no meu caso, né, o estudo das políticas necessita revelar mecanismos ideológicos, porque dentro desses trabalhos, eu trouxe ele aqui como exemplo, porque dentro desse trabalho das disputas conceituais, os trabalhos giravam em torno de defender a PNA ou defender o PNAE, que ficava naquele campo, né? Quem é que estava com a razão? E aí, o que eu percebi? Eles não mapearam o mecanismo ideológico que está por trás, o que está atrás do discurso, o que está por trás das políticas quando elas são efetivadas e se tornam federais, o que deixou de prever, o que deixou de organizar. Então, são proposições que nascem da nossa leitura e da nossa própria vivência, né? A gente, enquanto Amazônia, a gente sabe bem aonde nós somos silenciados, onde nós somos invisibilizados, né? E aí, a anatomia é essa síntese final, que é quando a gente vai consolidar o nosso texto descritivo dissertativo. A minha dissertação, ela não foi metodologicamente ser um estado do conhecimento da alfabetização, mas ela me ajudou muito a pensar em que etapa da alfabetização, dentro do contexto teórico, científico, histórico, estava o meu trabalho. Então, esse produto final, que é um texto que a gente começa, né, a discorrer, ele materializa o nosso próprio percurso, tá? E é um processo da ruptura epistemológica. Do jeito que eu cheguei, eu não saio mais desse trabalho. Então, eu deixo de lado as minhas opiniões pessoais, do que eu entendia sobre a alfabetização, para adotar uma postura científica baseada nos dados que foram verificados ali e que podem ser verificados por qualquer pessoa. Não é à toa que a gente deixa como apêndice lá no final do trabalho, para que todo mundo possa ver, olha, a Carla está dizendo isso porque ela pesquisou aqui, a Carla está falando aquilo porque está aqui, ó, esse é o mapeamento que ela fez, tá? E aí, no meu caso, o título dessa parte do trabalho foi a produção científica e a alfabetização como campo de disputa, os apontamentos do estado do conhecimento. Então, eu mostrei como o que eu estava pesquisando aparecia na literatura, e isso categorizar me ajudou muito, para eu falar dentro das próprias categorias. Então, a redação desse estado do conhecimento, ela vai começar a fazer esse arranjo, né, também epistemológico que cada categoria convocou, e vai ser um diálogo com a produção acadêmica, quando o objeto se move e nos move. Lembra que eu falei lá no início, a professora Morosini com o Santos e Bittencourt, elas não querem que a gente faça o resumo da literatura, o estado do conhecimento, apenas por fazer como etapa do trabalho, mas aquilo que realmente nos muda, nos move, nos coloca em movimento também. Tá? E aí, no caso, depois de categorizar e depois de fazer as proposições, eu percebi que tinha uma categoria que não estava nos trabalhos, que são os silenciamentos. O que eu percebi ali? As ausências que falam alto. O Amazonas fala pouco de si dentro da temática alfabetização. O Amazonas ele tem pouquíssimas publicações de dissertação e de teses relacionadas à alfabetização, mas a alfabetização tensionada, como eu estava trazendo no meu trabalho. E aí o resultado de tudo isso é que o teu estado do conhecimento ele acaba perpassando toda a pesquisa, você já não consegue enxergar a tua dissertação sem beber nas fontes de quem falou antes de você. E a conclusão de tudo isso, e aqui já é uma leitura das autoras que eu achei legal trazer, sabendo que a produção científica brasileira não ocorre de forma isolada, mas está imersa em um campo de poder, onde as políticas de gestão e avaliação governamentais direcionam o que, o como e onde se publica, o objetivo fim da obra é constituir-se como uma síntese teórico-metodológica sobre o que é e como realizar uma pesquisa de estado de conhecimento. Então, se a gente fosse resumir, seria isso, né? O que elas propõem, como elas mesmas falam, é um livro didático, elas mesmas dizem, isso é um livro didático, é um livro para você ter e consultar, né? Você identifica isso, você faz o mapeamento do terreno de maneira bruta, na sequência você registra, você sistematiza aquilo que você descobriu, na sequência você categoriza, porque você vai estruturar aquilo que já foi dito antes da tua pesquisa ou durante a realização da tua pesquisa, e você faz a sua reflexão e síntese a partir daquilo que foi dito antes de você. Lembrando que o mundo está sendo enquanto a gente está aqui. Então, a gente não está, no caso da dissertação, a gente não tem
eu posso dizer, não é a obrigação do ineditismo, né? Mas acaba que ao fazer esse estado do conhecimento, não tem como a tua dissertação não trazer algo de inédito, algo de novo. Por quê? Porque você está fazendo o conhecimento avançar com a tua pesquisa, porque você consegue identificar a tua pesquisa como lacuna desse estado do conhecimento. E aí, em poucas palavras, o que elas pretendiam com essa obra e que eu senti realmente que aconteceu comigo, né? Capacitar pesquisadores, ou seja, fornecer esse guia prático para que a gente tenha como selecionar, categorizar a produção científica de uma maneira mais sistemática, para oferecer segurança metodológica, então serve como ponto de partida um pouco mais seguro, porque eu lembro que eu ficava, meu Deus, eu assisti um vídeo sobre o estado da arte. Aí eu assisti o vídeo, a professora explicava, não tem nada a ver com o que eu quero fazer. Aí eu ia lá, né, revisão de literatura, alguém que usava programas de computador para fazer a revisão de literatura, eu achava tão bonito, mas ainda assim não conversava com o que eu queria. E quando eu li um artigo da Morosini, opa, isso aqui é mais ou menos o que eu estou pensando. E então ela realmente traz essa segurança, e quando a gente tem a obra dela para nos guiar para e passo, é muito bacana. E promove o objetivo dela é fazer esse conhecimento avançar, a partir do que ela trouxe metodologicamente, e a gente ali em movimento junto com elas, né? Então, a gente sai de um senso comum, dos nossos preconceitos, das nossas opiniões, né? Muitas das vezes a gente tem aquilo que o Saviani sempre fala, né? Teoria sem prática, verbalismo, prática sem teoria, ativismo. Então, a gente sai desses polos para avançar e subsidiar as decisões. Então, a gente ali, como a gente estava numa tensão política do que era efetivamente válido, e no caso, eu que estava pesquisando alfabetização, a gente vinha justamente de uma política que dizia, olha, tudo que foi feito antes da alfabetização não era ciência, não, era falso. Ciência agora é essa daqui. Então, a gente estava ali imerso naquela disputa mesmo, tá? Então, a ideia das autoras é justamente apoiar tanto gestores educacionais, é que ela fala secretários de educação e tudo, universitários, pesquisadores, no processo de tomada de decisão baseada no conhecimento mapeado. Eu lembro muito bem que quando eu fiz essa disciplina que vocês fizeram, que o professor Guedin falou uma coisa que me marcou muito, que ele disse assim, gente, vocês acham que os gestores educacionais, eles não sabem o que fazer em relação à educação? Aí eu fiquei me perguntando, porque eles fazem cada coisa errada, né? Eu ficava, ele não sabe mesmo, não. Aí o professor, é claro que sabe, está cheio de pesquisa aí dizendo. Então, ou seja, a ideia da professora Morosini também é essa, dizer, olha, as pesquisas estão dizendo isso, as pesquisas estão afirmando assim, todos os estudos estão caminhando nesse viés. Então, o que a gente tem feito que não tem dado voz a essas pesquisas? Então, é uma ruptura muito bacana que ela traz dentro dessa estrutura metodológica que ela nos coloca. E essas são as nossas fontes, gente. Obrigada, estou à disposição de vocês agora. E é isso. Obrigado, Carla. Obrigado por estar compartilhando essa mesa comigo. Carla é uma amiga, inclusive é referência no meu trabalho também. Oh, meu Deus. Então, para mim é uma honra estar do lado dela, que também faz parte do meu corpo teórico, né? Obrigada. E aí hoje vai funcionar um pouco diferente de manhã e de ontem. Hoje a gente pede que as pessoas que tiverem perguntas, elas venham aqui para frente que a gente está gravando. E aí eu lanço para vocês. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão para fazer para a Carla? Perguntem. Não vou perguntar de você. Vocês entenderam mesmo, gente? Vamos fazer estado do conhecimento agora. Tarefa para casa. Olha, e o Lucas fez essa questão mesmo. Eita, eita. Boa tarde a todos. Boa tarde, Lucas. Parabéns, Carla. Ai, obrigada. Muito bem desenvolvido, muito bem sistematizado. Eu Obrigada. estava ali, parecendo que estava assistindo uma palestra. Assistindo uma aula, né? Ela vai explicando passo a passo. Eu não fiquei com dúvidas. Eu tenho algumas
em integrações. Certo. Assim, como que tu organizou aquelas tuas Categorias? dentro da tua pesquisa? Pergunta 1. A outra é se tu utilizou no corpo do trabalho as lacunas como justificativa. Se tu ficou usando lá, entendeu? Uhum. A outra é se no corpo do teu trabalho tu só colocou o tópico 2.4. Ah, sim, Tu sim. fez todo aquele processo e só colocou no final e no corpo só isso, Tá entendeu? certo. Tá. A outra É que ainda lembro da primeira. aqui é como que essa revisão te ajudou a ver também qual eram os principais teóricos que precisava ler para colocar dentro da tua dissertação. Uhum. Você quer falar? Tá bom. Tá? Tá, falo sim. Só um pouco. Olha, já perguntou por todos vocês, né? Mas vamos lá. A primeira pergunta do Lucas é como eu pensei nas categorias. Lembra que eu falei que a gente precisa ter uma leitura prévia do nosso tema? Então, eu estava lendo na época o livro A Alfabetização, uma questão de métodos, que é o livro da professora Magda Soares. E dentro desse livro, A Alfabetização, uma questão de métodos, ela trouxe mais ou menos o cenário brasileiro. Na verdade, a própria Soares já tinha lançado lá em 94 o Estado do Conhecimento da Alfabetização. Ela pegou desde 1900 bolinha e trouxe até 1994. Então, ela mostrou mais ou menos onde é que estavam, para onde a alfabetização estava sendo conduzida. Então, a partir dessa leitura dela, o Estado do Conhecimento, o outro livro dela, Alfabetização, uma questão de métodos, e depois um outro artigo de uma professora lá de Minas Gerais, que eu estou tentando lembrar agora o nome dela, eu acho que é Cláudia, eu esqueci. Mas baseada nessas 3 leituras, eu consegui localizar as categorias quando eu fui ler esses trabalhos sistematizados. Então, quando eu li esses trabalhos sistematizados, aí eu lembrava da leitura da professora Soares, aí eu lembrava da tabela dela lá no Estado do Conhecimento que ela levantou em 94, e eu lembrava do artigo da professora. Então, tipo, as leituras prévias que eu tinha vinculavam com o que aqueles trabalhos estavam dizendo. Então, essas categorias nasceram assim. Então, tipo, só que, como eu falei, eu tinha um cuidado de trazer a palavra disputa, porque era o título do meu trabalho, então eu não queria perder de vista esse campo como um campo de disputa. Então, quando eu fiz os nomes das categorias, foi mais ou menos assim, né? Dentro dessas leituras da Magda, dessa professora lá de Minas, e aí eu fui percebendo que o que elas traziam como corpo da pesquisa delas, não como frases isoladas, mas realmente a emergência das ciências da leitura não é uma coisa que está no trabalho da professora Soares, mas lá ela diz que quando a neurociência é trazido acriticamente à educação, ela é tensionada a um reducionismo biológico. Então, como se ela tenha necessidade de aparecer, quando, na verdade, ela traz uma contribuição, que é um diálogo que o professor Guedin vem tentando fazer há bastante tempo, né? Elas se interseccionam, elas mapeiam coisas que a educação, com seus instrumentos, não deu conta de mapear, mas elas não são prescritivas. Então, tipo, essas categorias iam nascendo assim, nas discussões na sala de aula, dessas leituras prévias. Aí esse é um ponto, né? O segundo, quando aparece lá 2.4, é porque antes disso eu fiz um movimento de mostrar, né? Lá no 2.1, qual foi a biblioteca, quais foram os critérios que eu usei. Aí lá no 2.2, quais são... Tem um texto que eu fiz antes, né? Que era da onde eram esses trabalhos, né? Eu coloquei quais eram as universidades que estavam envolvidas, quais eram as abordagens metodológicas que esses trabalhos estavam sendo usados. Aí no 2.3 eu trouxe essas categorias em forma de texto, eu mostrei visualmente ali o desenho, porque para mim era como ela estava organizada na minha cabeça, né? A alfabetização ser essa árvore, alguém está puxando para um lado, alguém está tensionando, e existem forças que também fazem parte
desse movimento que puxa a árvore, né? E na minha concepção, essas forças eram essas categorias, eram esses trabalhos. E aí o 2.4 é quando eu começo a dizer o que o estado do conhecimento me fez compreender do que estava dentro desse espaço-tempo, que foi 10 anos, e o que tinha de lacuna para poder avançar. E dentro dessa lacuna, a última que foi, né, ausências que falam alto, e eu estou tentando me lembrar da tua última pergunta. Ah, sim, os teóricos. No caso, quando a gente faz a etapa da bibliografia propositiva, a gente precisa voltar nos trabalhos, minimamente na íntegra, talvez não dê conta, eu li muitos na íntegra, mas nem todos, mas o que eu buscava ler? Principalmente as considerações e a parte da discussão teórica deles, porque eu precisava saber qual era o conceito de alfabetização que eles estavam defendendo e quais eram os autores que eles estavam selecionando para dar essa robustez no trabalho. Então, foi ali que eu descobri, por exemplo, que tinham trabalhos que era de um viés ideológico mais de direita. Então, eu vi que teve trabalhos ali para desqualificar outros trabalhos publicados. Então, gente que se ocupou de fazer um referencial teórico para diminuir pesquisas anteriores, por exemplo. Então, tipo, eu precisava ir lá nessa parte do referencial justamente para compreender o que essas pesquisas deram conta de trazer e o que elas não deram. Por exemplo, de 44 trabalhos, só 2 lembrou do Piaget, por exemplo. Como pode deixar Piaget de fora, né? Aí a gente vai entender, é porque a gente estava num rolê naquela época, né, 2019, aí que veio um espaço-tempo. 2019, aquela pesquisa estava dentro de um contexto em que tudo que foi dito anteriormente, as descobertas neurocientíficas que estavam nesses 44 países que elegeram a ciência da leitura como sua política pública de alfabetização, estavam descredenciando. Aí descredenciou Piaget, descredenciou Fanon, descredenciou a própria Emília Ferreiro, que é uma referência para nós aqui. Então, tipo, eu precisei ir para poder compreender o que estava subsidiando a afirmação do trabalho. E eu não excluí trabalhos que, tipo assim, não falavam o que eu queria ouvir. Tem trabalhos ali que eu achei bem chato, bem ridículo, mas está lá, porque é o movimento científico, né, como da Anna Popovic, por exemplo, que é uma autora que ela defende a alfabetização na educação infantil, e ela exclui o papel do Estado, da sociedade, ela diz que é o protagonismo, é a meritocracia, então foi nessa... Eu precisei ir também nessas etapas, mas principalmente na propositiva, porque eu só posso propor aquilo que o próprio trabalho não deu conta de fazer ali. Te atendi, né? Disponha. Nada. Vocês são os amores. Só não pode o Guedinho fazer pergunta. Ele já está fazendo a dele ali, miséria. Fiquem à vontade, gente. Eu sei assim, que são etapas, parecem fechadinhas, né? Mas, assim, é uma metodologia, né? Inclusive, a professora Priscila Cole Santos, ela está com um curso para a gente fazer essas metodologias com suporte na IA generativa. Então, por que ela traz? Eu li a síntese do curso, né? Hoje a gente tem muito fácil, por exemplo, se eu colocar essas categorias no Gemini, por exemplo, naquela aba Canvas, se eu disser, olha, eu quero que você colocar um prompt lá, né? Baseado nessas categorias assim, assado, ele vai mapear para você, mas ele vai trazer uma pesquisa totalmente polarizada, sem a tua voz. E num movimento científico dentro de uma disputa. E, normalmente, uma disputa bem hegemônica, né? Então, tipo, é preciso ter esse cuidado, porque, como diz o Nicoleles, a inteligência artificial ela não é tão artificial assim. A gente sabe que tem interesses e tem outras coisas por trás daquilo que vem pronto para você, né? Então,
ela tem seus limites também, e a revisão humana é uma delas. A gente precisa sempre lembrar que essa terceira capa que nós temos na nossa cultura, da nossa coletividade, ela ainda não está ali nos textos gerados pela inteligência artificial. Então, é um curso que ela está dando justamente para isso, para a gente entender os limites, em que momento ela é benéfica, em que momento ela tira a tua voz do teu trabalho. Então, isso é bem legal da gente ver. Foi uma coisa que disseram na minha dissertação que eu achei bem legal, que uma das professoras que estava me avaliando, ela disse, o jeito que você fala é o que está escrito. E isso não tem preço, gente. De você saber que a pessoa leu o teu trabalho e o que tu está dizendo é o que está escrito, é a tua voz ali, né? E isso eu devo também a esse estado do conhecimento. Porque no momento em que eu fui responder os meus 3 objetivos na dissertação, e eu precisei, para cada objetivo, fazer um resgate teórico, histórico, quem me ajudou foi o meu estado do conhecimento também, tá? Se digitar lá no Google, né? Estado do Conhecimento com Priscila Cole Santos, que é aquele nomezinho lá, coloca lá, Renan, pra gente. Ele é um pouquinho salgado, estou esperando ele baixar de preço. Mas assim, a própria professora Priscila, ela tem vários vídeos no YouTube em que ela vai ensinando passo a passo essas categorias também. Então, vira e mexe, eu ia lá, até para ter o rigor, né, metodológico, para saber que eu não estava fazendo coisas da minha cabeça, que eu não estava ferindo o princípio das professoras. Então, vira e mexe, eu ia lá assistir, para ter segurança do que eu estava dizendo, do que eu estava escrevendo. E você vai perceber que ela te dá só a ferramenta. O protagonismo começa a ser teu a partir das leituras, tanto as tuas leituras prévias quanto a leitura dos trabalhos, da tua imersão nos trabalhos. Tem mais uma pessoa escrita, pode vir aqui, Catiane. Obrigada. Carla, obrigada. Muito obrigada por esse momento. Obrigada, professor Evandro. Eu queria que esse momento tivesse ano passado. Eu estava ali só lembrando, né, da confusão e aquele emaranhado de coisas que você mostrou ali. Era nem assim que eu estava. Olha, mas ainda estou. Não estava. Mas, assim, a minha pergunta é mais como o colega falou, mais para ver se eu estou entendendo direito, né? Uhum. Que desde o ano passado, quando a minha orientadora, que é a professora Tayane, começou a dar as tarefinhas para casa, ela pediu para Carla mostrar para a gente, mandar essa parte da dissertação dela para a gente, né, ter como exemplo, como bem o professor Evandro falou, né, bem exemplar. E aí eu fui ficando com um monte de dúvida, pergunta, meu Deus, o que é estado de conhecimento, o que é da arte, o que é revisão, é a mesma coisa, não é? E fui lendo, muitas coisas dúvidas ficando, outras nem tanto, e hoje muitas coisas se esclareceram e se confirmaram no entendimento. Mas naquela primeira tabela, né, primeiro a gente vai lá no local de pesquisa, no meu caso é o catálogo da casa. Certo. E aí, ali naquele filtro, você já vai vendo o resumo, já vai vendo, né, as que estão mais próximas e as que não. Quando a gente passa para a primeira tabela, que vai para a segunda, você também já vai eliminando. É isso que eu entendi nesse mesmo? Ou a parte da eliminação é já lá na plataforma? Uhum. É assim, no meu caso, como a busca deu muitas pesquisas, eu precisei eliminar, mas não é um movimento obrigatório, não. Tem gente que nesse primeiro movimento, tipo, tem 10 trabalhos, e esses 10 passam para a próxima. Isso é possível também. No meu caso, eu precisei, porque eu não ia dar conta de ler 200 e poucos trabalhos. E, de fato, dentro desses critérios, eu comecei a perceber. Primeiro, eu tinha que ter clareza do meu objeto, né? O meu objeto era a alfabetização para crianças,
primeiro ao terceiro ano, eu comecei a dizer, anotando isso mesmo, né? O meu objeto é alfabetização, primeiro ao terceiro ano. Dentro das políticas públicas, eu comecei a desenhar esse objeto para mim. E a partir desse desenho é que surgiram os critérios de inclusão e exclusão. Então, foi a partir dali que eu precisei realmente filtrar o que de fato ia conversar, porque senão ia fazer um estado do conhecimento exageradamente grande e falando de coisas que a minha temática não ia dar conta mais na frente, porque não era o meu interesse de pesquisa, né? Então, nesse caso, na mudança da anotada para sistematizada, eu precisei eleger esses critérios para eu ter qualidade de leitura. Mas não é um movimento obrigatório, não. Elas vão dizer lá no texto, por exemplo, o Renan, que até outro dia estava pesquisando metacognição e consciência, se ele buscar, se tiver 2 trabalhos, é muito, né? Então, tipo, depende muito do que o campo traz de resposta, né? Então, nesse caso, eu precisei aplicar esse filtro para eu tirar. Eu não queria falar de EJA, eu não queria falar de alfabetização, de letramento digital nesse contexto da alfabetização. Eu queria falar exclusivamente alfabetização, primeiro ao terceiro ano. Então, eu fui mapeando esse meu objeto para eu ter clareza dos descritores e conseguir deixar dentro do escopo os trabalhos que realmente se alinhavam com o objetivo do meu estado do conhecimento. Porque o meu estado do conhecimento não era falar da alfabetização total do que ela tem vários assim, espectros, né? Então, eu precisava ter esse filtro para poder organizar, sistematizar. Então, foi mais por causa disso. Só mudou porque eu tinha muito trabalho na minha primeira busca, tá bom? Mesmo refinando os descritores, a alfabetização realmente é um campo muito grande, então eu precisava ter um refinamento um pouco mais direcionado para que a minha sistematização, que é o momento em que eu vou separar os objetivos, a metodologia e os resultados alcançados, eu ter qualidade na produção dentro das minhas categorias. Foi mais por causa disso, tá bom? Nada. Vontade. Temos mais alguma pergunta? Não, né? Ainda bem. Alguma consideração? Não, gente, só agradecer. Eu sei que quando solicitam da gente, principalmente naquela disciplina de pesquisa em educação, que a gente traga como está o nosso tema dentro da literatura e dentro das produções, cai no nosso colo um desespero, né? Mas eu penso, a segurança que eu senti fazendo esse estado do conhecimento a partir da leitura dessas professoras, para mim, eu vou levar para a vida. Porque tudo que eu pensar em pesquisar agora, eu vou partir desses princípios dela, dessas 4 etapas, porque, de fato, é um movimento de imersão e de iluminação. Então, para mim, foi esse movimento que me atravessou e que eu constituí como um método, para mim, não o mais adequado, porque eu não coloquei ele em comparação a nenhum outro, mas foi o que me deu segurança, que me deu chão para pisar. Então, eu penso que se assim, o professor teve essa sensibilidade, né? Porque eu imagino, ele recebe um monte de trabalhos para ler, né? Cada um com uma revisão, né? Com uma metodologia diferente e tal. Mas se a gente, por exemplo, concordar, poxa, é um caminho bacana de se pisar, de se organizar, a gente facilita a vida do professor também, que vai ler dentro de um viés metodológico um pouco mais orientado. E, com certeza, assim, a percepção das autoras, por exemplo, a Morosini, ela trouxe essas colegas para juntar com ela no livro, mas a Morosini já pesquisa estado do conhecimento há mais de 30 anos. Então, é uma professora universitária que, tipo assim, partindo das angústias que ela sentia com seus estudantes, ela esquematizou. Como ela não tinha muito refinamento tecnológico, ela pediu ajuda da professora Priscila. Como ela precisava de gente na graduação dentro de uma determinada temática, ela chama a professora Zoraia Bittencourt. Então, é alguém que fez um trajeto para que a gente não atire no escuro, né? E não faça o nosso estado do conhecimento, ou a revisão de literatura, ou o estado da arte, partindo só a ciência está dizendo isso, eu vou dizer o que eu quero. Não. A ciência disse isso até aqui,
ela teve esse limite até esse recorte de tempo. O meu trabalho insere-se nessa lacuna aqui que nenhuma dessas pesquisas mapeou ou não teve condições de mapear. Então, eu penso que é um caminho que vale a pena a gente eleger, se a gente tiver que escolher, eleger para fazer a nossa revisão, porque nos ajuda, enquanto pesquisador, ao tempo que nos ajuda também na construção dos nossos referenciais teóricos, na nossa compreensão. A que ciência serve a nossa dissertação, a nossa tese? Que movimento é esse que a gente quer dar para o nosso campo científico? Então, vale a pena a gente não rodar em círculos, né? Mas a gente realmente fazer aquilo que o professor Guedin sempre defende, o conhecimento avançar, o conhecimento avançar. Então, é a única metodologia, ao meu ver, que me fez pensar no que foi produzido e como dar continuidade nesse caminho. Diferente de ver uma revisão, o estado da arte, apesar de no estado da arte ter uma coisa muito legal que é eles fazem a gente buscar quais são os autores, né, dos referenciais. A gente faz tipo uma lista, né? Quem está sendo citado aqui, quem não está e tal. Essa parte, para mim, do estado da arte é a melhor que tem, porque a gente consegue, né, olhar ali, né, quais são os conceitos que foram elegidos e quais são as pessoas que discutem aquele conceito. Mas é só esse ponto, né? Eu penso que os outros, o estado do conhecimento foi mais amplo para mim. E não tem elogio melhor do que tu ouvir tua banca dizer, olha, o teu estado do conhecimento ele perpassa toda a tua pesquisa. Então, isso para mim foi assim, eu ganhei a tarde naquele dia. E aí, quem quiser acessar o trabalho da colega, que ele pode estar aqui com o link no TED, o trabalho dela completo. Eu bem ararinha, né? Podem acessar a colega. Mas assim, gente, por enquanto ele está trancadinho, tá? Vou até me explicar por quê, mas eu posso compartilhar essa parte do trabalho. Ela está trancadinha porque eu pretendo ampliar no doutorado, né? E aí, como eu preciso ampliar no doutorado, eu preciso deixar ela um pouquinho reservada, só até eu passar no processo, tá? Aguenta só passar. Mas essa parte em que eu fiz a discussão já está separadinha no arquivo, eu posso encaminhar para o Renan e ele encaminha para vocês se tiverem interesse, tá bom? Essa parte específica do estado do conhecimento. Mas eu tenho recebido, a biblioteca sempre manda uma mensagem para mim, já podemos liberar e-mail tal, estou solicitando, me senti tão importante. Mas vai sim, é só passar no processo que a gente libera, né, Lucas? Eu e tudo. Obrigado, Carla. Professor, você quer falar alguma coisa? Bom, com vocês é Rodrigo Guedin, com a palavra de encerramento. Fale. Obrigado, Carla. Eu que agradeço, professor. Achei que você ia agradecer. Bem pontual. Porque as dúvidas vêm na hora que a gente vai fazer. Eu apresentaria uma coluna lá naquela coluna, que é a parte que se relaciona com a parte do meu trabalho. Gostei. Lá na propositiva, né? Você já tem o esquema pronto, né? Você já tem um esqueleto do seu trabalho dividido em partes. Aí você já vai dizendo aquele conteúdo, aquele autor, aquela parte, aquele texto, de parte do seu trabalho de faz. Gostei. Aí você já vai visualizando nessa revisão uma composição textual do seu trabalho. Que é uma coisa que a gente faz lá no texto, mas não está na tabela, né? E na tabela fica melhor de planificar, né? Para distribuir informações, dá para usar melhor o Excel, mas você fez de tabela. Né? É, porque eu era analfabeta em Excel na época. O Excel depois para fazer muitos movimentos, Olha, ótimo. Fazer cruzamentos entre os autores, os textos, os conceitos que você utiliza, as categorias centrais do trabalho. Dá para
pode ser quem domina o Excel, porque também existe um pouco de aprendizagem, mas então você pode fazer diferentes cruzamentos e trazer textos diferentes para estabelecer a relação com eles. Claro que a escrita final é sua, mas assim, para buscar frases, ajuda nas categorias, né? Na definição das categorias. De minha parte, eu quero agradecer a Carla e ao Renan por esse momento, agradecer a todos os estudantes da disciplina, em particular, e agradecer a todos os presentes por estarem aqui. Esperamos que vocês tenham aproveitado desses momentos, desses 2 dias de atividades, que isso suscite questões que nos devem aprofundar o conhecimento sobre essa interrupção entre educação escolar. Quando ele diz educação escolar, porque ele quer dizer assim, é o ensino de conteúdos conceituais. Não que a escola não faça outra coisa, a escola também educa procedimentos, mas basicamente procedimentos e conceitos. Atitudes, valores e outras questões também compõem o currículo da escola. Mas ela está ocupada com um determinado tipo de conteúdo conceitual. Por isso que se divide em diferentes disciplinas. Ela não trabalha numa perspectiva nem transdisciplinar, nem interdisciplinar. A escola tem um currículo que atualmente é dado pela Base Nacional Comum Curricular. Okay. Então, quando a gente fala aqui de educação escolar, estamos falando de que o nosso objeto é o ensino de conceitos científicos, que nas palavras do Saviani significa o conhecimento humano historicamente acumulado. Então, a interlocução entre esse processo de ensinar conceitos científicos na escola, com o avanço do conhecimento das neurociências e as implicações para a formação do professor, formação inicial e formação contínua. No sentido de dizer que não há como, no atual contexto do desenvolvimento da ciência, a formação do professor deixar esses conteúdos de lado. Então, embora a formação esteja por último aqui nesse simpósio, ela é o que puxa a conversa. Para dizer assim, há muita parte da didática, do currículo e dos processos pedagógicos que estão fora do conhecimento no ensino de conceitos. Porque há implicações disso para a formação de professores, e a escola não deve isso a cabo, porque a escola tem uma outra cultura. E é uma cultura que é dada pelas políticas públicas e pelas relações de poder, orientada por uma organização, uma sociedade de classes, ou de uma determinada classe hegemônica. Então, isso condiciona a escola, e o trabalho da escola é um trabalho de conservação dos valores da classe dominante. Bom, a escola é isso. É claro que agora, nesse momento em que a escola ela é mais importante para os pobres do que para os ricos, porque a disseminação da ideologia dominante é muito mais barata de ser feita pelas múltiplas mídias, inclusive as mídias eletrônicas, as diferentes mídias, desde a televisão mais antiga até o Instagram, passando pelo WhatsApp, são mecanismos de disseminação da ideologia dominante. A escola era importante para a classe dominante quando ela traduzia esse valor de ser para a classe dominante a transmissão dos valores desta classe. Dizendo na palavra do Gramsci, de que a escola se constitui num aparelho ideológico do Estado mobilizado pela classe dominante, onde a ideologia hegemônica é transmitida para toda a população, para o povo inteiro. Então, hoje, os mecanismos de disseminação da ideologia hegemônica não precisam mais da escola. Então, a escola não é mais o centro significativo de transmissão de uma cultura hegemônica, dos valores da classe hegemônica.
Então, ela é cada vez mais desvalorizada, porque ela cada vez mais serve menos a essa estrutura de poder ideológico para a disseminação dos valores de uma classe hegemônica. Agora, ela é instrumento fundamental, importante, para as classes mais pobres, sem a qual elas não saem, as classes dominadas ou subalternas, não saem do lugar onde elas estão. Então, à medida em que toda a estrutura de conhecimento vai se dando acesso aos mais pobres, ela vai sempre sendo desvalorizada como instrumento de disseminação de ideologia dominante. E para nós, a escola, enquanto lugar de conhecimento, e a universidade, enquanto escola, ela é um instrumento de, não de disseminação de uma ideologia, seja hegemônica ou não, mas ela é um instrumento de ascensão social das classes subalternas, sem a qual a classe subalterna não acessa o mercado e o próprio trabalho. Verdade. Então, não acessa, não tem ascensão ao poder econômico. O Bourdieu trabalha muito bem isso e vai dizer, inclusive, como é que, à medida em que as classes subalternas vão acessando os diplomas universitários, como é que eles vão perdendo valor cultural. Nesse sentido. Então, para nós aprender a dominar o conhecimento vigente, aprender a produzir conhecimento com autonomia e se apropriar do conhecimento dominante, é condição de sair da pobreza, da miséria e da fome, não pelo mérito, porque essa questão do mérito não. Há esse debate do mérito, né? Mas o mérito não existe. Ele é apenas um discurso ideológico para justificar o sistema econômico, pinça aqueles sujeitos com um pouco mais de destaque para constituir-os lideranças para assumir a ideologia dominante. Porque não é, se o ensino superior é tão bom, e que ele deveria ser para todos, não para alguns. Ele continua sendo para alguns com a justificativa do mérito por causa do acesso. Verdade. Quando eu trabalhava no ensino médio, numa escola lá no centro da cidade, chamada Benjamin Constant, que foi fechada, a gente tinha um debate assim. Eu trabalhava numa escola de elite no turno e trabalhava naquela escola no outro turno. Quase 100% dos alunos daquela escola que eu trabalhava de manhã eram aprovados nos diferentes processos seletivos das universidades aqui e fora. E os estudantes da escola pública raramente tinham acesso ao ensino superior. Então, nesse período, eu tinha 1.478 alunos, em 3 turnos de trabalho. Desses 400 e tal que eu tinha acesso, quase todos acessavam a universidade depois do ensino médio. Desses 800 estudantes que eu tinha, 4 ou 5 deles tinham acesso à universidade, depois de terminar o ensino médio. Nós começamos a fazer uma conta. Então, a resposta nossa é a seguinte: o problema é de tempo. O estudante da escola pública, no qual eu trabalhava com eles no turno vespertino noturno, eles tinham 3 horas de atividade pedagógica sistemática por dia. O estudante que estava lá na outra escola, ele tinha, em média, 11 horas e meia de atividade pedagógica por dia. Onde é que está o mérito? Não tem mérito. É uma questão de tempo, de dedicação e de trabalho pedagógico sistemático que é dado ao sujeito. O sujeito nasce numa casa onde ele, ao abrir os olhos, enxerga uma biblioteca à sua disposição e outro enxerga o igarapé cheio de lixo. Onde está o mérito? Esse aqui, que já nasceu olhando para a biblioteca, vai ser nutrido do conhecimento. Quando ele fez 5 anos, ele já conheceu 3 países diferentes. Esse aqui não saiu da beira do igarapé ainda.
antes de chegar na escola. Onde está o mérito? Então, se fosse uma maratona, então o primeiro já saiu com 1 quilômetro de antecedência. Significa que quando esse aqui, que está nascendo na beira do Garapé, sair, mesmo que ele faça o máximo de esforço que ele tem, ele não vai conseguir alcançar o outro maratonista. Na verdade, 1 quilômetro é muito pouco. Uma maratona de 50 quilômetros, o primeiro já saiu com 20 de vantagem. Então, onde é que está o mérito? Então, o que nós precisamos é uma política pública em promoção da igualdade de condições. Então, quando você colocar todos os sujeitos na mesma igualdade de condições, aí sim, as duas pessoas nas mesmas condições de igualdade, da igualdade de condições objetivas, então, bota eles na maratona, então aí aquele que ganhar é o mérito. Mas na condição social que nós vivemos, esse mérito é um discurso de justificação para selecionar um grupo de pessoas que vão ter acesso à educação e os outros vão ser excluídos. Então, é uma forma de promover a desigualdade. Então, em particular, nós fazemos isso. Mas nós fazemos isso para compreender isso que eu estou dizendo por último. Porque a produção do conhecimento é para nos tirar da poltrona confortável da ignorância, e não para reproduzir. Então, muito obrigado a todos.